Meu nome é Camila Rocha. Tenho 35 anos e moro em Florianópolis, no Brasil. Se alguém tivesse me dito anos atrás que eu deixaria meu casamento, pegaria meu filho e atravessaria o oceano para recomeçar do zero, eu teria achado impossível. Mas às vezes uma única frase muda tudo. A frase que mudou a minha vida foi dita pelo meu marido durante um almoço de família. Peça desculpas agora ou vá embora. O mais curioso é que ninguém naquela mesa acreditava que eu escolheria ir embora. Nem ele. Nem a mãe dele. Nem a irmã dele. Nem eu mesma. Naquele momento, meu filho Lucas, de apenas 3 anos, estava dormindo em um dos quartos da casa da minha sogra. O almoço havia começado como todos os outros. Conversas forçadas, críticas disfarçadas, de conselhos e aquela sensação constante de que eu precisava medir cada palavra para evitar problemas. Durante 7 anos de casamento, eu me tornei especialista em evitar conflitos. Eu sorria quando queria responder. Concordava quando queria discordar. Pedia desculpas quando sabia que não estava errada. Tudo para manter a paz. Ou pelo menos a ilusão dela. Meu marido Rafael não era um homem cruel. Ele trabalhava muito, era um bom pai e, quando estávamos sozinhos, geralmente era gentil comigo. O problema começava sempre que a família dele aparecia. Principalmente sua mãe. Dona Sônia tinha opinião sobre tudo. Sobre a comida que eu preparava. Sobre a roupa que eu usava. Sobre a forma como eu educava Lucas. Até sobre como eu organizava minha própria casa. No início eu tentei agradá-la. Depois tentei ignorá-la. Mais tarde simplesmente aprendi a suportar. Porque toda vez que eu comentava algo com Rafael, ele respondia exatamente da mesma maneira. Ela não faz por mal. Você sabe como ela é. Não vale a pena discutir. Mas os anos foram passando. E cada comentário deixava uma marca. Pequena, quase invisível. Até o dia em que todas elas se juntaram. O almoço que destruiu meu casamento aconteceu num domingo de calor intenso em Curitiba. A casa estava cheia de parentes, risadas, música, crianças correndo pelo quintal. Por fora parecia uma reunião feliz. Por dentro, algo estava prestes a quebrar. E ninguém naquela mesa fazia ideia de que, antes da semana terminar, eu estaria planejando desaparecer com meu filho e começar uma vida completamente diferente. Lucas estava sentado ao meu lado na mesa quando tudo começou. Ele comia pedaços de melancia enquanto desenhava em um guardanapo de papel. Eu observava seu rostinho concentrado e pensava em como ele estava crescendo rápido. Foi então que minha sogra se aproximou. Ela olhou para o prato dele e franziu a testa. Você ainda está controlando o açúcar dele? A pergunta parecia simples, mas eu conhecia aquele tom. Era o mesmo tom que sempre vinha antes de uma crítica. O pediatra recomendou. Respondi calmamente. Ela soltou uma risada curta. Na minha época, as crianças comiam de tudo e sobreviviam. Alguns parentes riram. Eu forcei um sorriso. Normalmente eu deixaria passar. Mas naquele dia eu estava cansada. Cansada de ouvir opiniões sobre cada decisão que eu tomava como mãe. Estou apenas seguindo as orientações médicas. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a irmã de Rafael entrou na conversa. Camila lê 2 artigos na internet e já acha que sabe mais do que todo mundo. Desta vez as risadas foram mais altas. Meu rosto queimou de vergonha. Olhei para Rafael. Ele ouviu. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas permaneceu em silêncio. Como sempre. Algo dentro de mim finalmente se rompeu. Não gritei. Não insultei ninguém. Apenas falei a verdade. Acho estranho que cuidar da saúde do meu filho seja motivo de piada para esta família. O ambiente ficou em silêncio. Por alguns segundos ninguém falou nada. Então minha sogra cruzou os braços. Me está vendo? É exatamente disso que estamos falando. Falando do quê? Perguntei. Da sua falta de respeito. A palavra me atingiu como um soco, desrespeitosa. Porque eu me defendi. Porque não aceitei ser humilhada. Em poucos minutos, vários parentes começaram a opinar. Cada pessoa tinha algo para dizer. Cada pessoa parecia ter uma versão diferente da história. De repente, eu não era mais uma mãe defendendo uma decisão. Eu tinha me transformado no problema. Olhei novamente para Rafael. Esperei que ele dissesse alguma coisa. Qualquer coisa. Uma frase. Uma defesa. Um simples já chega. Mas ele continuou sentado, observando, como se tudo aquilo não tivesse nada a ver com ele. Foi nesse momento que percebi algo doloroso. Eu estava completamente sozinha. Então a irmã dele fez mais um comentário sobre como eu sempre criava problemas nas reuniões da família. E pela primeira vez em 7 anos, eu parei de engolir minhas palavras. Eu contei como aquelas críticas constantes me afetavam. Contei como era cansativo ser o alvo favorito daquela família. E foi exatamente aí que tudo saiu do controle. Porque Rafael finalmente se levantou. E as palavras que saíram da boca dele mudariam a minha vida para sempre. Rafael se levantou tão rápido que a cadeira quase caiu para trás. O quintal inteiro ficou em silêncio.
Todos os olhares se voltaram para nós. Eu podia ouvir a música tocando ao longe, mas na mesa parecia que o tempo tinha parado. Chega, Camila, ele disse com a voz firme. Eu senti meu coração acelerar. Durante 7 anos, eu tinha esperado que ele me defendesse diante da família. Mas naquele momento eu já sabia o que viria. Não, respondi calmamente. A expressão dele mudou. Era como se ele não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. O que você disse? Eu disse não. Minha sogra soltou um suspiro indignado. A irmã dele balançou a cabeça como se eu fosse a pessoa mais irracional do mundo. Rafael passou a mão pelo rosto, claramente irritado. Então ele pronunciou as palavras que destruíram qualquer dúvida que ainda existia dentro de mim. Peça desculpas agora ou vá embora. O silêncio que veio depois foi assustador. Ninguém protestou. Ninguém disse que ele estava exagerando. Pelo contrário, a maioria das pessoas naquela mesa parecia esperar exatamente aquilo. Eles acreditavam que eu faria o que sempre fazia. Baixaria a cabeça. Pediria desculpas. Engoliria a dor. E tudo voltaria ao normal. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Talvez porque Lucas estivesse crescendo. Talvez porque eu não quisesse que ele aprendesse que amor significa aceitar humilhação. Ou talvez porque eu simplesmente estivesse cansada. Muito cansada. Sem dizer uma única palavra, eu me levantei. Atravessei a casa. Entrei no quarto onde Lucas dormia. Peguei sua mochila, seus brinquedos favoritos, e o coloquei cuidadosamente no carro. Então fui embora. Nenhuma discussão. Nenhuma cena dramática. Nenhuma lágrima. Apenas silêncio. Naquela noite, depois que Lucas adormeceu, eu fiquei sentada sozinha na cozinha. As luzes estavam apagadas. A única iluminação vinha da tela do meu celular. Eu revivi cada momento dos últimos 7 anos. Cada comentário. Cada crítica. Cada vez que me disseram para ignorar. Cada vez que me pediram para ser compreensiva. E pela primeira vez eu enxerguei a verdade. O problema nunca foi aquele almoço. O problema era que aquilo acontecia há anos. Pouco depois da meia-noite, lembrei de algo que não pensava há muito tempo. Uma antiga amiga chamada Beatriz. 2 anos antes, ela havia me oferecido uma vaga em sua empresa em Portugal. Na época, eu recusei. Eu estava tentando salvar meu casamento. Com as mãos tremendo, abri a conversa antiga e enviei uma mensagem simples. Você ainda trabalha aí? A resposta chegou menos de 1 hora depois. E ela mudaria completamente o rumo da minha vida. A mensagem de Beatriz chegou às 6 da manhã. Sim. E por coincidência, estamos contratando novamente. Fiquei olhando para a tela por vários segundos. Parecia impossível. Durante anos eu tinha sentido que minha vida estava presa no mesmo ciclo. Agora, pela primeira vez, uma porta estava se abrindo. Nos dias seguintes, conversei com Beatriz várias vezes. A empresa dela havia crescido e precisava urgentemente de alguém com a minha experiência. Passei por entrevistas online, enviei documentos, organizei planos. E 2 semanas depois recebi a proposta oficial. Eu aceitei. O mais difícil não foi tomar a decisão. O mais difícil foi permanecer em silêncio. Enquanto eu organizava uma nova vida para mim e para Lucas, Rafael acreditava que tudo voltaria ao normal. Ele enviava mensagens quase todos os dias. Já podemos conversar? Você ainda está chateada? Minha mãe acha que isso foi longe demais. Aquilo dizia tudo. Ninguém perguntava como eu estava. Ninguém queria entender por que eu tinha ido embora. Eles só queriam que tudo voltasse a ser como antes. Mas eu não queria mais o antes. 3 semanas depois, tudo estava pronto. O emprego, o apartamento, a escola de Lucas, as passagens, o futuro. Na manhã da viagem, deixei uma carta sobre a mesa da cozinha. Não havia raiva nela, nem vingança. Apenas a verdade. Expliquei que amava Rafael, mas que amor sem respeito não é suficiente. Expliquei que me recusava a ensinar nosso filho que uma pessoa deve aceitar humilhações para manter a paz. E expliquei que precisava construir uma vida mais saudável para nós dois. Quando Rafael encontrou a carta, meu celular começou a tocar sem parar. Chamadas, mensagens, áudios, dezenas deles. Eu só respondi quando já estava no aeroporto. Camila, você está mesmo fazendo isso? Ele perguntou com a voz tremendo. Olhei para Lucas sentado ao meu lado, segurando seu pequeno urso de pelúcia. Então sorri. Sim. Houve silêncio do outro lado da linha. Pela primeira vez, Rafael não tinha uma resposta pronta. Meses depois, algo inesperado aconteceu. A distância o obrigou a enxergar tudo o que ele ignorou durante anos. Ele finalmente pediu desculpas. Uma desculpa verdadeira. Não apenas pelo almoço, mas por cada vez que escolheu o conforto da família em vez de proteger a própria esposa. Hoje nossa relação é mais saudável do que jamais foi, porque agora existem limites e respeito. O dia em que meu marido me disse para pedir desculpas ou ir embora, ele acreditava estar me dando um castigo.
Mas sem perceber, ele estava me dando uma escolha. E escolher a mim mesma mudou a minha vida para sempre.